Oi, terceiro A, tudo bem com vocês? Como eu falei ontem, nosso livro de português terminou. Então, hoje vocês vão continuar na tarefa de revisar todo o livro, retomar as atividades que ficaram para trás e anotar as dúvidas de vocês para as próximas aulas. Então, vamos falar de matemática. Vamos para a página 62, grandezas e medidas, unidade 3. Nós temos uma figura na página 62 e 63, uma figura grandona. Temos ali a perguntinha. Para começar, que horas o relógio da banca de fruta está marcando? Temos um relógio aqui na fruteira do mercado. O relógio, ele tem frutas, não tem números. Apesar de não ter números, nós conseguimos saber que horas são. É só saber quais são os números que estão nesses lugares. E então, o ponteiro pequeno está marcando a hora, o ponteiro grande está marcando o minuto. Se vocês não conseguirem identificar, tentem ver no relógio e comparem um com o outro. E na página seguinte tem para refletir. Vanessa quer comprar 5 litros de suco. Quanto ela vai gastar? Tem aqui a tenda dos sucos. Tem sucos de 1 litro a R$11, de 2 litros a R$20, de 4 litros a R$38. Ela quer 5 litros. Então, vocês vão colocar todas as possibilidades de 5 litros, para ver quanto ela gastaria com cada uma. Então, ela pode comprar 5 garrafas de 1 litro. Ela pode comprar 2 garrafas de 2 litros e uma de 1 litro. Ela pode também comprar uma garrafa de 2 litros e mais 3 garrafas de 1 litro. Ela pode comprar uma garrafa de 4 litros e mais uma garrafa de 1 litro. Então, vocês coloquem todas essas possibilidades, o valor que ela gastaria, certo? E aí, vamos virar a página. Medindo o tempo. Na página 64 e 65. As horas no relógio. Então, vocês vão observar os relógios que tem aqui. Aí, aqui no primeiro relógio, o ponteiro menor aponta para o 3, o ponteiro maior aponta para o 12. São 3 horas. O 12 é o 0, tá? O ponteiro menor aponta para o 10, o ponteiro maior aponta para o 12. São 10 horas. Agora, escrevo o horário que cada relógio marca. Então, eu tenho aqui um relógio que o ponteiro menor está apontando para o 5 e o maior está apontando para o 12. O menor apontando para o 9, o maior para o 12. O menor para o 11 e o maior para o 12. Lembrando que o 12 é 0. 2. Desenhe os ponteiros dos relógios de acordo com a fala de cada criança. Então, a menina está dizendo, agora são 7 horas. Vocês vão desenhar aqui no reloginho dela 7 horas. O menino está dizendo, agora são 8 horas. Vocês vão desenhar 8 horas aqui no reloginho dele. Na página seguinte, eu tenho hora e meia hora. Então, 1. Observe Rafael e Alice olhando as horas em 2 momentos diferentes e complete. O ponteiro menor está apontando para o 2 e o maior para o 12. Que horas são aqui no relógio dele? Que o Rafael está olhando. E depois a Alice. O ponteiro menor está entre o 2 e 3 e o maior está apontando para o 6. São parará e meia. O ponteiro, quando o ponteiro grande começa a andar no relógio, ele começa a girar, o ponteiro pequeno vai andando também bem devagarzinho para mudar a hora. Então, às vezes a gente vê aqui no relógio dela tá entre o 2 e o 3, mas não chegou no 3 ainda. Então, ainda tá no 2 e ele tá girando. E uma curiosidade do relógio é que ele é contado de 5 em 5. Ele é igualzinho à tabuada do 5. Então, o 12 é 0, o 1, 5, o 2 é 10,
o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30, o 7, 35, o 8, 40, o 9, 45, o 10, 50 e o 11, 55. Isso são os minutos, é o que marca o ponteiro grande. O ponteiro pequeno vai marcar o que está no relógio exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, até o 12. Agora, construa o relógio de ponteiros da página 247 para representar os horários indicados abaixo. Então, lá no final do livro, na página 247, temos esse relógio. Vocês vão recortar daqui e vão usar para marcar as horas que estão sendo pedidas aqui nessa atividade. Então, 3 horas e 30 minutos, 5 horas, 4 horas e 30 minutos, 6 horas e 30 minutos, 7 horas, 10 horas e 30 minutos. Vocês vão colocar no relógio, marcando cada horário. E aí, vocês fotografem para mim, tá? Complete com mais ou menos em cada caso. Uma partida de futebol dura de 1 hora. Dura mais ou dura menos que 1 hora? Quem não entende muito de futebol, pergunta para quem conhece. Que a partida de futebol, ela tem 45 minutos em cada tempo. Ela dura mais ou menos. Fritar um ovo demora mais ou menos de 1 hora. Escovar os dentes demora mais ou menos de 1 hora. 3. Escreva a hora que cada relógio marca. Então, eu tenho um relógio aqui que o ponteiro está saindo do 8, indo para o 9. O ponteiro pequeno e o ponteiro grande está no 6. E o outro relógio em que o ponteiro pequeno está saindo do 5, indo para o 6 e o ponteiro grande está no 6. Que horas são nesses dois relógios? E aí, nós vamos virar para a página 66, que fala da hora e o minuto. Observe como lemos as horas e os minutos em um relógio de ponteiros. A Nancy está falando. O ponteiro menor indica as horas e o maior os minutos. 1 hora tem 60 minutos. Este relógio está marcando parará horas e parará minutos. Cada tracinho do relógio, entre um número e outro, tem o número 1, tem o número 2. Cada tracinho que tem ali no meio é 1 minuto. Então, do 1 até o 2, nós temos 5 minutos. E 5 minutos entre cada número também. Entre o 2 e o 3, entre o 0 e o 1, entre o 0 não, o 12, entre o 12 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 5, entre o 5 e o 6, e assim por diante. Aqui neste relógio está o que eu falei para vocês. Está escrito ao lado de cada número qual minuto que ele representa. Então, tá aqui do lado do número 1 tá escrito 5, do 2 tá 10, do 3 tá 15, do 4 tá o 20, e assim por diante. Em cada número estão os minutos. Então, o ponteiro pequeno marca a hora, exatamente o que está dentro do relógio, e o ponteiro grande marca o minuto, o que está escrito ao lado de fora. Em um relógio digital, as horas e os minutos são separados por 2 pontos. O número da esquerda indica as horas e o da direita os minutos. Esquerda, lado do coração, símbolo da escola. Direita, o lado que a maioria escreve. Então, o Kleber está dizendo: depois do meio-dia, os relógios digitais marcam as horas como 13, 14, 15. Ele está com o celular aqui na mão, marcando 16 e 10. O relógio do Kleber está marcando para horas e para minutos. Então, o que é hora e o que é minuto aqui no relógio dele? Temos uma reta aqui. No meio da reta está meio-dia.
antes do meio-dia está marcado horas antes do meio-dia. E depois está marcado horas depois do meio-dia. Então, aqui explica que indicamos 1 hora por 1 hora, 1 minuto por 1 minuto. 60 minutos correspondem a 1 hora. 60 minutos igual a 1 hora. Nessa reta, nós temos os horários, começando do 1 e vai até o 24. A partir do meio-dia, que são 12 horas, a gente começa a contar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É o que vai marcar no relógio digital, que são as horas depois do meio-dia. Então, ao invés de a gente falar 1 hora da tarde, podemos falar 13 horas. Ao invés de dizermos 4 horas da tarde, dizemos 16 horas. Assim nós sabemos se é manhã ou se é tarde. Então, é 4 horas da manhã, 16 horas da tarde. 2. Ricardo precisa ajustar o relógio digital de acordo com a hora mostrada pelo relógio analógico. O relógio de ponteiro é um relógio analógico. Ajude-o a ajustar as horas escrevendo os números que o relógio digital deve marcar. Então, tem o relógio aqui analógico na parede dele, marcando um horário. Tá o ponteiro pequeno entre o 8 e o 9, tá indo para o 9, o ponteiro grande está no 6. Que horas são? O que ele precisa marcar aqui? Observando bem a janelinha dele, que está de noite. Então, é depois do meio-dia. Observem aqui a reta e vejam qual é esse horário que está marcado aqui. Ele vai marcar no digital. 3. Escreva o horário que os relógios estão marcando em cada caso. Indique se é de manhã ou de noite. Então, aqui, vocês vão olhar, vão se guiar pelo digital para saber se é manhã ou se é noite, tá? O digital é que mostra isso, o relógio analógico não mostra se é manhã ou se é noite. É a mesma coisa. Ele vai chegar no meio-dia, os dois ponteiros vão estar lá, o ponteiro grande e o ponteiro pequeno vão estar apontados para o 12, e ele vai começar a andar, o ponteiro vai ficar apontado para o 12, é 1 hora. Mas eu só vou saber se é 1 hora da tarde ou se é 1 hora da manhã se eu olhar para o lado de fora. Se eu estiver confinado num lugar fechado, sem janela, sem nada que eu possa ver, eu vou saber, eu vou perder a noção do tempo, eu não sei nem se é de manhã ou se é de noite. O relógio estará marcando a mesma coisa. Se eu tiver um relógio digital, eu sei se é manhã ou se é noite, porque ele vai marcar 1 hora ou ele vai marcar 13 horas. 4. Ligue os relógios que marcam a mesma hora. Então, temos aqui 4 relógios analógicos e 4 digitais. Vocês vão ligar os que são iguais, certo? É uma tarefa, assim, que não é tão simples assim. Mas vocês são capazes. Eu confio em vocês. Qualquer dúvida, estou aqui para responder. Até a nossa próxima aula. Lembrando, hoje não tem a data de hoje, dia 28, não está no roteiro. Portanto, vocês estão fazendo hoje a atividade do dia 29, como eu expliquei ontem, no videozinho de ontem. Então, dia 29, teríamos aula da professora Bel Braga, de arte. Mas, como hoje é quarta-feira, então não. Hoje não tem aula dela. A aula dela é só amanhã. Certo? Um beijo para vocês.